Boa noite a todos. Que Jesus nos ilumine e nos abençoe nessa noite de hoje. Então vamos entrar em sintonia com o plano espiritual, elevando nossos pensamentos a Deus, o nosso Pai maior, ao nosso Mestre Jesus, e entrar em sintonia com nossos irmãos da espiritualidade, que nessa noite estarão conosco, nessa reunião, para nos dar a sustentação que nós possamos receber das bênçãos que Deus nos iluminará, que Jesus estará conosco, que nossos queridos mentores estarão conosco para nos auxiliar. Então vamos nesse momento agradecer por mais um dia de vida que Deus nos desse. Vamos agradecer pelo alimento da nossa mesa, pelo nosso trabalho, pela saúde e pela oportunidade de estarmos presentes numa casa de oração, para que possamos ouvir as palavras do Evangelho, para que possamos renovar a nossa energia através dos passos que iremos receber na noite de hoje, e receber aquele remedinho necessário para os nossos males, seja espírito ou espiritual, que iremos receber através da nossa água fluidificada. Que nesse momento de prece, de meditação, a luz maravilhosa que existe no coração de cada um dos nossos irmãos aqui presentes nessa noite, possa brilhar ainda mais. E esses raios de luz espalhar para os quatro cantos do universo e alcançar nesse momento o coração daquele irmão que se encontra desesperado, daquele irmão que se encontra acamado. Que essas vibrações, as nossas orações sirvam de remédio para os seus males. Que essa luz maravilhosa possa estar ajudando na nossa vibração, da nossa cidade, do nosso planeta. Que nós possamos assim voltar para os nossos lares, com nossos corações ainda mais alegres e mais tranquilos por estarmos presentes nessa noite. Ao nosso mentor e o nosso agradecimento pelo carinho, pelo apoio, pela luz que Ele nos deu durante esse dia, por estar do nosso lado, nos acompanhando e até carregando no colo, naqueles momentos em que nós esperamos e não conseguimos mais caminhar. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que assim seja. Aí, boa noite a todos. Retornando aqui à nossa casa, né? Que retorna também às suas atividades. Um momento tão importante que nós estamos vivendo, por uma situação que nós estamos passando no nosso planeta, quando nós necessitamos de ouvir, aprender o que o mundo, a partir dessa nova etapa, tem a nos ensinar, tem a nos explicar e nos acrescentar. O Evangelho de hoje, ele está baseado numa colocação de Jesus, em que ele dizia que os apóstolos, aquelas pessoas que o seguiam, deixassem chegar até ele as crianças que o rodeavam. Então os apóstolos, para evitar que aquela multidão se aproximasse de Jesus, procuravam ter aquele isolamento. E as crianças se aproximaram e eles afastaram até com uma certa rigidez as crianças, e Jesus os advertiu dizendo que deixassem que as crianças chegassem até ele. Vamos fazer uma leitura aqui do Evangelho. Deixai vir a mim as criancinhas. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Essa é uma citação em São Mateus. Esse é o capítulo 8º do Evangelho. Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro.
E cita: apresentar-lhe então criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como os seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se. E lhes disse: deixai vir as minhas criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas. E eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como criança, nele não entrará. E as tendo abraçadas, abençoou-me e pôs-lhe as mãos. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade, e exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Por isso Jesus toma a infância por emblema dessa pureza, como o tomou para a humildade. Esta colocação de Jesus, ela tem uma profundidade extraordinária. Somente um estudo mais apurado, mais aprofundado desta passagem do capítulo 8 nos leva a compreender o que Jesus queria dizer para que não afastassem as crianças. Alguém aqui em nossa casa pela primeira vez? Seja bem-vindo, senhora. As portas estão abertas, eu sinto-se acolhida. A doutrina espírita, no aprofundamento do estudo deste capítulo, nos traz a seguinte consideração: a pureza da criança. Aprendemos que todos nós poderíamos ter sido criados já adultos por Deus. Não poderíamos? Não seria tudo mais curto, mais prático? Mas por que é que Ele, dentro deste momento evolutivo que é esta vida presente, nos faz chegar aqui na condição de uma criança? Nós temos o exemplo aqui, não é? Toda essa dependência que a criança tem dos seus pais. Aprendemos na doutrina espírita que Deus, na sua bondade infinita, reúne nas famílias todos aqueles que por uma razão e por uma necessidade estão ali unidos para, em família, vivenciar alguns anos. Terminada essa experiência, este laço se expande, ele não se rompe, ainda continuamos com os laços familiares, que são os laços do afeto, do amor e da fraternidade. Então, Deus diz o seguinte: a criança vindo pequenininha, indefesa, chama os pais a um cuidado, a uma dedicação mais profunda de proteção, de alimentação, de dar o melhor para aquela criança. Então, assim, nós vemos que por uma atitude normal, a maioria dos pais assim se comportam na defesa, na proteção e na criação dos seus filhos. Logicamente, há alguns exemplos que não se encaixam nesse tipo de atitude, mas não são a eles que nós nos referimos. Então, aprendemos também que durante, principalmente até os 7 anos, o espírito, a criança, ele ainda não tem o seu corpo totalmente formado. Isso vai acontecer a término da formação do nosso organismo, os 15, 16, 17 anos ele estará concluído. Estando concluído toda a formação do corpo físico, nossa personalidade se aflora. E aí nós externamos aquilo que de fato somos. Nesse período de crescimento da criança até a fase adulta, as expressões, o caráter
a personalidade da criança, ela está ali contida. O que aflora na criança é toda aquela simplicidade, toda aquela espontaneidade, toda aquela pureza. Então Jesus citou que mesmo que estejamos na fase adulta, é importante que venhamos a deixar aflorar a criança que existe em nós. Ou seja, que depois, já ali na fase do burro velho, né, nós tenhamos a leveza de uma criança, a espontaneidade de uma criança. A criança é extremamente apegada a alguma coisa, larga um brinquedo, pega o outro, né? A criança é por si só desapegada. Nós não estamos falando de desapego afetivo, mas de coisas. Então tem essa leveza. Neste momento de transformação planetária, nessas experiências que nós estamos passando, estamos aprendendo que não vale a pena nos apegarmos àquilo que nós não vamos poder levar. Nós estamos vivemos aí séculos de vários acontecimentos, a Revolução Francesa, a queda da Bastilha na França, a Revolução Industrial, uma transformação da sociedade. Vocês se lembram quando lançaram o celular? Parecia um tijolo, né? Se caísse no pé, quebrava o pé da gente. Viram o tamanho dos celulares hoje? Os computadores eram gigantes, hoje cada vez menores. O avanço da tecnologia. Então vem o homem crescendo no conhecimento, na tecnologia, mas essa mesma evolução não está acontecendo na questão do caráter, da ética e da integridade. A evolução nesse patamar desses valores está menos acelerada. Então, cada dia que passa, surgem uma série de informações que nos chegam, que essas coisas são imprescindíveis. E nós absorvemos um monte de informações totalmente desnecessárias, nos distraímos e deixamos de cuidar de nós mesmos. Haja visto que nós criamos os nossos filhos, ou fomos criados, para sermos competitivos e não cooperativos. Filho, você tem que estudar, tem que ter boas notas, para que você possa ser um diretor de uma empresa, para que você possa estar lá em cima, porque a vida lá é brava, você vai ter que lutar e você vai ter que competir. Nós somos treinados a competir, a disputar. Quem compete pode perder? Quem disputa pode perder? E quem coopera só ganha. Mas nós somos criados ao contrário. Então, desde pequenos, os conceitos sociais de vários pontos do planeta variam. Aquilo que é verdade aqui, em outro ponto do planeta, pode não ter esse valor. As mulheres aqui desfrutam de uma liberdade e direitos que as mulheres de países islâmicos, de outros países que nós estamos vendo aí na televisão, não têm essa liberdade. São obrigadas a ficar todas envolvidas em panos, não é? Então são conceitos da sociedade e nós não peneiramos. E para sermos aceitos, nós começamos a ter comportamentos que agradem a todos, para que eu esteja dentro do coletivo. E muitas vezes o coletivo vive de maneira errada e a gente deixa se levar. E nós, desde criança, vamos trazendo conceitos lá da formação familiar, da formação da sociedade, equivocados, e ficamos engessados. O Evangelho da noite, quando Jesus nos diz aqui, deixai vir as minhas criancinhas, não é que sejamos puros como as crianças, mas que tenhamos a leveza das crianças.
porque sabemos que lá na frente o espírito, alcançando a sua maioridade, toda a sua personalidade se aflora. Mas ele quis dizer que seria esta condição, a condição de desapego. Nada nos pertence, nada é nosso. Então, somente uma coisa, é aquilo que nós somos. Somos centelha divina, criação divina, únicos na natureza. A única coisa que existe, que é concreta, é a nossa divindade. O resto inexiste. Tudo se transforma. Terminada essa vida, aqueles que foram nossos pais podem não ser nossos pais lá na frente. O animalzinho que a gente tinha já está em outro processo. Aqueles bens materiais que nós tínhamos já não pertencem, passa a outro. Então tudo se transforma na natureza, mas tudo se cristaliza e forma o seu karma a partir daquilo que nós pensamos e o que nós sentimos. Sabe aqueles dias que a gente levanta, parece que a gente está pisando em nuvens, está tranquilo, está leve, está suave, está em paz. Pode estar acontecendo o que for no mundo, nós estamos bem, não é isso? Isso está lá fora ou está dentro de nós? E aqueles dias que a gente diz, hoje eu estou que nem me aguento, isso está lá fora ou está dentro de nós? O que acontece conosco quando nós não conseguimos ficar sozinhos, não conseguimos ficar com nós mesmos? Precisamos ter gente, pessoas, ou precisamos ter relacionamentos para nos completar e não ficarmos sozinhos. Muito triste quando nós não conseguimos ficar por nós mesmos. Então Jesus disse sobre o desapego. Desapego não significa que nós não podemos ter as coisas materiais. Desapego significa que as coisas materiais não vão nos ter, não vão nos dominar. E nós estamos saindo de um nível evolutivo, de um nível de crescimento, e já passando degraus adiante, crescendo, e temos que começar a prestar atenção nisso. Olha que interessante a palavra vida. A palavra vida tem somente um V, o resto é ida, para frente. Se nós ficamos apegados às coisas, ao passado, a valores, nós ficamos enrijecidos e paralisados, e a vida é ida, é bola para frente. Por isso que no carro, o vidro maior que nós temos não é o da frente, o vidro lateral e o vidro traseiro servem tão somente como referências para nós, mas o vidro dianteiro diz, olha, é para você observar tudo aquilo que tem em sua frente, inclusive o infinito. E Jesus nos dá a lição de otimismo e de esperança, e nos ensina que só não voa alto quando nós temos medo de cair. Só não voa alto quando nós temos medo de cair. E aquilo que mais nos importa hoje é angariar, é conquistar aquilo que vai nos alimentar na outra dimensão. O resto não existe. Alguém tem aqui na sua estante, na sua casa, a foto do tataravô ou do bisavô? Quantas vezes nós nos lembramos deles, daqueles que já se foram, depois de um certo tempo? Nós nos lembramos dos acontecimentos que ocorreram lá atrás, bem lá atrás, passou, ficou, outros valores já
tudo se transforma. Se nós pegarmos o mapa mundi, nós vamos ver que o planeta Terra sofreu num processo de transformação. O planeta Terra, na formação dos mundos, ele é um planeta muito recente, muito novo. Como a criança não sofre transformações, já viu que as crianças, ela cai, nossa, arrebentou tudo, daqui a pouco ela está em pé, porque é molinha, não é? Vai se adaptando. O planeta Terra sofreu uma transformação muito grande e modificou a formação dos continentes. Então, se nós pegarmos toda a costa, toda a orla marítima do Brasil, ela se encaixa direitinho do outro lado, na África. Não é? Há estudos científicos que dizem que aonde hoje tem gelo foi deserto. E nós sabemos, a ciência nos confirma, das transformações como Atlântida, dos povos, os Incas, que trouxeram grandes modificações no planeta. Como se explica uma pedra de 80 toneladas ser arrastada nas areias do deserto, formando as pirâmides, e quando o satélite passa lá em cima, aqueles ângulos formados pelos encontros das paredes da pirâmide, é zerado, é perfeito. Como isso foi chegar lá? Mas passou. Tudo está se transformando e nós somos prova viva dessa transformação. Nada existe fora de nós. A cada momento vivencial, conforme as nossas necessidades, nós vamos criando os nossos karmas, nós vamos criando os nossos mecanismos. Então, a recomendação do Evangelho de hoje é de que nós não devemos permitir que as coisas tomem conta de nós. Desapegar não é deixar tudo aquilo que você tem, porque nós precisamos dos bens materiais, da saúde, para cumprir a tarefa que nós viemos aqui fazer. Nós viemos aqui com a obrigação de conquistar, de melhorar o planeta, de obter os recursos dos quais nós somos administradores temporários, ver, sentir, observar, refletir e mais tarde voltar para casa. Desapegar é não deixar que as coisas nos dominem, é ter a pureza das crianças, a leveza. E nós estamos vivendo assim? Não está tenso? As lutas do dia a dia, e muitas vezes nós nos perdemos nisso. É muito fácil chegar aqui na frente e falar tudo isso, mas amanhã ou lá fora, daqui a pouco, viver isso é muito difícil. Não significa que nós estamos aqui na frente falando tudo isso e já conquistamos isso que nós estamos falando. Não, temos nós as mesmas dificuldades, uns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas vir aqui na frente e fazer esta recomendação, nós estamos falando, todos nós, para nós mesmos, e dizendo e reafirmando aonde nós queremos chegar, o que nós queremos ser um dia. Alguém aqui já está pronto, está perfeito? Não, não é? Nem o dirigente, nem o Araújo, nem a Maria, nem a Lucília, nenhum de nós. Nós estamos aqui reunidos para nos melhorar, para nos transformar, ajudarmos uns aos outros. E abençoada a explanação que a doutrina espírita nos traz, e muito legal a citação de Kardec, quando um dia, ali preparando o livro dos Espíritos, ele mentaliza através de seus pensamentos, pergunta ao plano espiritual o que deve fazer o homem para aliviar os seus sofrimentos e as suas dores. Quem é que estava de plantão naquele dia lá no CVV espiritual? Santo Agostinho. Santo Agostinho responde a Kardec: faça o que Jesus recomendou, conhece a ti mesmo. Quando nós nos expormos a nos conhecermos,
e ver as nossas fragilidades, onde nós precisamos mudar, e tomar coragem em se permitir se amar e trabalhar por essa moderação, nós vamos entender que a transformação do mundo começa por nós, que Deus compreende a nossa condição e sabe o nosso nível evolutivo. É verdade isso? Quem foi que muito claramente fez essa afirmação? Na saideira, quando estava nos deixando, Jesus, nos braços da cruz, nos momentos finais, olhos aos céus, diz: Pai, perdoe, porque eles não sabem aquilo que fazem. Não é isso que nós aprendemos? O que Jesus queria dizer? Que Ele compreendia o nosso nível de elevação, mas um dia Ele também disse: Vós sois deuses e poderão fazer aquilo que eu faço e muito mais. Então, nós reafirmamos ao encerrar o nosso Evangelho de hoje, que nós somos deuses, nós somos a essência de tudo, a divindade. Somos nós que determinamos aquilo que estamos construindo. Depende tão somente de nós. Nós encerramos o Evangelho de hoje desejando a todos muita paz, muita esperança, muita fé, certeza de que tudo passa. Esses momentos difíceis passarão, tudo irá se transformar. Prestemos atenção, porque dentro de nós vai se revelar o melhor para o mundo. Cada um deixa para o mundo a marca que quer deixar. Jesus deixou a sua marca, a sua história. Maria Teresa de Calcutá, a sua marca e a sua história. E nós temos o direito divino de deixar as nossas marcas e as nossas histórias para que a humanidade possa caminhar com mais leveza. Façamos a nossa parte. Graças a Deus. Vamos fazer a prece de encerramento? Fechamos nossos olhos. Enquanto estamos aqui reunidos, o plano espiritual, os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, os benfeitores, cuidaram da nossa saúde vibratória, da nossa saúde espiritual. Mas a bondade divina permitiu que também esteja conosco nesta noite espíritos que tanto quanto nós necessitam da informação do Evangelho desta noite. Estamos aqui encarnados e desencarnados, aprendendo à luz do ensinamento do meio de Nazaré. Gratidão, Senhor, pelas nossas vidas. Gratidão por tudo que nos concedestes. Nada a pedir por nós, Senhor, porque os nossos corações estão regados com os valores que necessitamos. Mas hoje, ao encerrar o nosso Evangelho, nós pedimos por todos os nossos irmãos, por toda a sua criação divina, de todas as coisas, em todos os planos do universo, no infinito, misericórdia divina para com todos. Que Deus, nosso Pai, abençoe e abrace todos aqueles que sofrem na matéria, nos sentimentos, nos seus fluidos. Que abrace o nosso planeta Terra, todos os continentes, e pedimos em especial, Jesus, pelo nosso Brasil, pela nossa pátria, pela nossa terra amada que nos acolhe e nos concede esta belíssima oportunidade. Gratidão, Deus seja louvado, nos guie e guarde, que assim seja, e assim será, graças a Deus. Obrigado a todos.